Bom dia, graça e paz, queridos irmãos. Que seja de fato hoje um dia abençoado pelo Senhor. Esse domingo que nós dedicamos para o louvor e a adoração desse nosso Deus. Convido você, aluno da Escola Bíblica Dominical. Nós somos a Igreja Batista Sião, em Salvador, no bairro do Campo Grande. É um prazer tê-lo conosco nesta manhã. Você que é aluno, mais uma vez seja bem-vindo. E você que pela primeira vez está assistindo esse vídeo. Temos outras lições, se você quiser acompanhar. É bom tê-lo conosco. Nós estamos estudando, para quem não sabe, a revista Compromisso. É a revista que fala sobre a conquista da terra de Canaã. O que aconteceu logo após a tomada de Canaã, depois que o povo sai do Egito, que passa um período peregrinando até tomar posse da terra de Canaã. Hoje é nossa 11ª lição, então muita coisa já aconteceu, muitas histórias, muitas mensagens nós extraímos dessas lições. Tanto essa como a outra fala do mesmo tema, questão da liderança. A lição de hoje, o título é um título bastante atual, fala quando falta o líder. Então nós estamos estudando sobre liderança. Nessa altura do campeonato, todos nós já sabemos o peso, o papel de um líder, seja na família, numa comunidade, numa cidade, no estado, no país, numa agremiação, numa igreja, liderando um povo. Então nós entendemos que ser líder é uma missão sublime. É claro que envolve muitas questões, por exemplo, chamado, vocação, a mesma coisa. Perfil, muito discutimos sobre o perfil de liderança. Então, o líder é importante, ele é fundamental em qualquer situação. Quantos lares sofrem com a perda prematura de um pai ou de uma mãe ou de alguém que lidere uma casa? Quantas crianças se tornam órfãos, têm seus projetos e seus sonhos cancelados em função da falta, de um líder? E todos nós sabemos então que liderar não é uma tarefa fácil, ainda mais liderar em tempos difíceis, como no caso da história do povo de Israel, mas ainda hoje requer muita maturidade, muita autoridade, e no nosso caso aqui, estamos falando para a igreja, vamos falar daqui a pouco de líderes que Deus levanta para a sua igreja. Nós vamos ver os requisitos para esse homem. Então a pergunta é, essa pergunta que eu estou fazendo, o que acontece quando falta um líder? E nós vamos ver hoje através de um exemplo, outros exemplos práticos do que aconteceu no caso aqui com Israel por falta de um líder. O que acontece com a nação, o que acontece com o povo quando o povo está sem liderança. Vejam que a história de Israel é marcada por grandes líderes. O primeiro grande líder, não vou nem incluir Abraão, já é uma coisa mais patriarcal. O primeiro grande líder é Moisés. Moisés é tido como um dos maiores líderes legisladores de todo o tempo. E ele teve essa missão profunda de liderar a saída do povo do Egito. Esse povo não era um povo pequeno, irmãos. Aproximadamente 2,5 milhões, 13 milhões de pessoas estavam sob a liderança de Moisés no deserto. Hoje nós moramos numa cidade com uma população como essa, guardando as devidas proporções, mas com pelo menos um mínimo de conforto, Moramos em casas com saneamento básico, temos transporte público, ainda que defasado, temos mercados, hospitais, tantas coisas nós temos hoje. Mas eu não sei se você já se queixou do atual líder
do atual prefeito ou de outros líderes e prefeitos da nossa cidade? É claro, sempre estamos questionando, né, a liderança vigente, os líderes que estão atuando, principalmente os políticos. Há sempre uma insatisfação nossa, porque alguns de fato deixam a desejar. Mas o problema todo agora é quando não tem o líder, quando falta o líder. O que acontece com o povo, com a nação, com o país, quando ele não tem um líder? Se com a liderança a situação às vezes é complicada, imagine ser um líder, cada um fazendo o que quer. Nós podemos chamar isso, né, não sei nem se usa essa palavra, balbúrdia, uma confusão, anarquia, que é um sistema justamente que tem como característica não ter um líder. Então, é cada um fazendo o que quer, cada um por si, a chamada lei de Muricy, cada um fazendo o que quer, cada um agindo por si. E a nação de Israel, depois de passar por grandes líderes, primeiro Moisés, que durante um grande tempo liderou o povo, sob a orientação de Deus, Moisés recebia da fonte diretamente, passava para o povo. Ele se tornou um legislador, ele traz leis para o povo, ele começa a dar os rudimentos, organiza a estrutura geopolítica daquele povo. Ele prepara um líder à sua altura, um grande líder também, já com outro perfil, porque o perfil de Josué, que é o sucessor de Moisés, é diferente de Moisés. Moisés era um diplomata, como nós hoje aprendemos, né? Moisés esteve no palácio de Faraó durante muito tempo, ele aprendeu muita coisa que ele provavelmente usou durante a sua liderança, mas ele recebeu também orientação direta do trono de Deus. Josué, por sua vez, também se torna um grande líder, já em outra fase, liderando o povo da saída do Egito, já depois de um tempo, para ocupar o destino final, que era a Terra Santa, a Terra Prometida, Canaã. Mas para isso eles precisavam expulsar os habitantes que estavam naquele lugar, gigantes, homens valentes, tribos, e eles precisaram durante um tempo guerrear até tomar posse e depois essa terra distribuída entre as tribos. Com o passar do tempo, o líder chamado Josué morre. Isso é interessante, né? Quando nós pensamos em liderança, nós dizemos sempre que nenhum líder, por melhor que seja, ele é insubstituível. Isso é interessante porque nas relações, né, de trabalho, há sempre a figura de um chefe, há sempre a figura de um líder, e por muitas vezes, e na igreja também, ele se posiciona, ele adota a postura de que sem ele nada acontece. E alguns líderes se sobrecarregam, nas igrejas também pastores, porque não dividem a liderança, não formam líderes, porque eles acham que sem eles nada vai acontecer. Eu tenho um pouco disso, talvez você tenha, algumas pessoas acham que só você fazendo vai dar certo. Então precisamos aprender a delegar funções, fazer o papel de acompanhamento, monitoramento, mas precisamos aprender a delegar e a confiar nas pessoas, né? Desde quando elas recebam uma boa orientação, é bom porque tira o peso do ombro do líder, que às vezes se vê atarefado demais. E o que acontece? Morte precoce. Não digo nem a morte física, a morte é da liderança mesmo. Líderes que com o tempo, em pouco tempo, isso é comum, irmãos. Na igreja a gente via isso muito, irmãos. Eram chamados para um ministério, para assumir um ministério, com 1, 2 anos já dizia que não queria mais, porque não sei o quê. Porque tem os ócios e os ofícios de uma liderança. Mas vamos então ver o que aconteceu. Tem uma história interessante. Eu quero que você abra a sua Bíblia, capítulo 17, estamos estudando o livro de Juízes, já estudamos Josué,
Juízes, agora e depois Ruth. Olha que interessante, capítulo 17. É um exemplo do que acontece com o povo por falta de liderança. Capítulo 17, versículo 1. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu a Ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica, e assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Vou ler novamente esse versículo, finalzinho. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Juízes 17:6. Então esse versículo fala, ele aponta, e esse versículo vai aparecer em outros capítulos. Fala de que quando falta um líder, a coisa sai do controle. E por causa disso, essa história aconteceu. Não havia líder, não havia um juiz. Já que estamos na fase dos juízes, não havia um líder em Israel. E quando não tem um líder, cada um faz o que quer. Uma igreja sem um pastor, cada um faz o que quer. Um governo sem um presidente, sem um governador, cada um faz o que quer. E aqui nós temos o exemplo de Mica. Que coisa interessante. Eu não sei, porque o texto não dá margem, não deixa claro, mas dá a entender que essa mulher, né, a mãe de Mica, tinha essa quantia, 1.100 ciclos de prata. Acho que era quantia boa, considerada o valor da prata. E essa mulher tinha esse dinheiro. E esse dinheiro é subtraído dela, é tirado dela. E durante muito tempo ela começou a reclamar e a amaldiçoar as pessoas por conta desse dinheiro. Até que o filho Mica, segundo o que eu entendi do texto, chega para a mãe e diz: o dinheiro está comigo. O dinheiro que a senhora estava reclamando aí, eu não sei qual a razão pela qual ele pegou o dinheiro. E ela então diz: que bom. Eu achei interessante, não sei se os irmãos têm na versão de vocês, quando ela diz assim: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para o meu filho. Aí dá a ideia de que ela era uma serva de Deus, alguém que tinha uma vida consagrada e também estava consagrando seu filho, alguém que era dizimista e dava dízimo a Deus, porque ela usa esse Senhor aqui, na minha Bíblia também está com letra maiúscula, todo grafado em letra maiúscula, quer dizer que era Deus, ela estava falando que ela iria dedicar a Deus. Mas logo depois, ela diz o seguinte: assim restituiu, dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Então, aí nós temos um problema. Essa mulher, ao mesmo tempo que ela adorava a Deus e expressava isso através da sua oferta, da consagração desse dinheiro ao seu filho, ao mesmo tempo ela dá esse dinheiro ao seu filho para que ele fabrique 2 estátuas, uma de bronze, de fundição, que é de material de metal, e uma outra de escultura, provavelmente de barro, e dá ao seu filho. Então eu fiquei pensando que essa mulher ela estava vivendo justamente um problema sério, comum hoje. Ela estava vivendo uma fé, mas ao mesmo tempo ela praticava algo terrível, que era o pecado da idolatria. Como pode servir ao Senhor, o único verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo fazer imagens, fazer ídolos?
Então essa mulher, ela faz ídolos, e aí nós vemos então o que acontece. Aí eu fiquei pensando, analisando, justamente isso, era o caso que havia instalado. Essa mulher estava sem um líder, alguém que tivesse a missão de orientar o povo no que diz respeito à fé. E hoje nós estamos vivendo, irmãos, eu fiquei pensando como é muito parecido com os dias atuais, principalmente no quesito religião. As pessoas estão vivendo, muitas, justamente por falta de um líder conhecedor das Escrituras, líder orientado por Deus, que passe a mensagem do Senhor. Por falta desse líder, muitas pessoas estão vivendo uma falsa fé, uma falsa religiosidade. É uma mistura que aqui na Bahia nós chamamos de sincretismo. Pessoas que adotam vários estilos e práticas religiosas, sem fé naquilo, mas sem fé naquilo. E alguns vivem como se estivesse cantando a música de Gilberto Gil, quando diz: anda com fé, eu vou, a fé não costuma falhar. É uma fé que não se sabe em quê. Importante, como dizem alguns, é ter fé, não importa em quê. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Ela disse que nós precisamos ter fé, mas a nossa fé ela é direcionada exclusivamente para o único Senhor. Não podemos ter outros senhores, não podemos ter outros deuses. E essa mulher, ela era uma simpatizante de outros deuses, adepta a outros deuses, mesmo ela conhecendo o Senhor. E ela faz com que esse seu filho, ele se torne algo triste na história de Israel. Diz o versículo que ele veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal, ídolos lá, e consagrou um de seus filhos. E a coisa vai tomando uma proporção, né? Vai caindo num descontrole. Ele tem uma casa de deuses, provavelmente não só esses, mas ele fez outros que ele tinha visto em outras situações, nas nações em volta, e era comum naquele tempo, quanto mais ídolos melhor, porque vai que falte um, porque os ídolos geralmente eram específicos, né, para cada tipo de atividade, principalmente ligadas a fenômenos naturais. Por exemplo, chovia muito, por conta da chuva, então tinha um ídolo referente à chuva. Se a terra estava sem dar semente, um ídolo que simbolizasse a semente, a fartura. Um pouco parecido com o sincretismo presente nos cultos afros, no candomblé, quando cada orixá tem uma missão, uma finalidade. Então aquele homem ele passou agora a ter uma casa de isso em Israel. Que tristeza! Ele era da tribo de Efraim, e ele tinha uma casa de ídolo. E aquele homem comete um equívoco, ele vai cometendo um equívoco, porque ele vai vivendo o que as pessoas vivem quando estão envolvidas com a idolatria, uma cegueira espiritual. E reforço o que a palavra diz, quando o abismo chama outro. Aquele homem, ele agora não só tem uma casa de ídolos, mas ele agora assume e quer ser o sacerdote, no modelo dos sacerdotes da tribo de Levi, que serviam a Deus no templo, que foram chamados, separados por Deus a partir de Arão. E a partir de Levi, Arão era da tribo de Levi, os levitas. Ele então manda fazer também para ele uma estola, provavelmente uma réplica, uma imitação das estolas que os sacerdotes do culto a Jeová usavam. E aquele homem agora, ele se intitula sacerdote desses ídolos. Ele vai estendendo mais, ele consagra o seu filho também como sacerdote. Ele consagra o seu filho como sacerdote. E novamente no versículo 6 aí vai dizer: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Então aqui nós temos uma banalização da fé, uma banalização dos princípios, dos preceitos, das orientações dadas por Deus, uma vez que a idolatria era algo terrível, combatido por Deus.
Esse homem não satisfeito, ele se torna agora um sacerdote desses deuses, coloca também o seu filho como deuses. Mas olha que coisa, a coisa vai dando seguimento. E no versículo 7 diz assim: havia um moço de Belém, de Judá, da tribo de Judá. Esse outro era da tribo de Efraim. Vejam que já temos uma outra tribo, da tribo de Judá, que era, esse de fato era levita, e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para ficar onde melhor parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vem? E ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo, 10 ciclos de prata e vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fala bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Irmãos, que história interessante. Mica não só se auto-intitula um sacerdote pagão, servindo a falsos deuses, consagra o seu filho, mas agora faltava algo, um levita de fato que desse credibilidade para esse negócio. Hoje nós chamaríamos de igreja, essa igreja que ele começou. Agora ele pode dizer: não, tem um levita autêntico, porque esse levita ele saiu de lá, de Judá, e fica sem destino, sem caminho, procurando onde pousar, onde ficar, e ele vai chegar justamente em Efraim, bate na casa de Mica e se apresenta. Quando ele diz que é um levita, Mica diz: pronto, é aqui mesmo. E Mica então dá abrigo, dá salário, dá sustento. Aquele disse, o homem diz: ponto, é aqui mesmo que eu vou ficar. E Mica o faz sacerdote. E eu fiquei pensando a que ponto, em que situação Israel estava comprometido com a idolatria, a que ponto eles se afastaram de Deus. O que nós temos agora não é só alguém que se intitulou, se auto-intitulou sacerdote, mas agora um sacerdote de fato, um levita que deixa o Senhor para ser sacerdote de ídolos, de falsos deuses. Não sei se por interesse, porque ele é apresentado logo as condições de trabalho, salário e outras coisas mais. Eu não sei se isso fez com que ele dissesse: aqui que eu vou ficar. E eu fiquei pensando, irmãos, quando nós estudamos a palavra, e vocês veem a minha animação, né? A atualidade da palavra, como a palavra é atual. E eu trago para os nossos dias, para a realidade de hoje, como o cenário religioso, principalmente evangélico no Brasil, não é muito diferente não, irmãos. Vocês já se perguntaram quantas igrejas, quantas denominações existem? Há uma pesquisa que existe mais de 30 mil igrejas evangélicas. Não sei se no mundo ou no Brasil, não sei agora. Cada dia surge uma igreja nova, justamente porque o problema com o líder de uma que saiu e rompeu e levou um grupo, é um líder insatisfeito que fechou a igreja e abriu com outro nome. Cada dia vai surgindo uma igreja, dentro de uma igreja, dentro de uma igreja, e essas igrejas vão se ramificando e vão tomando proporções gigantescas. E essas igrejas já surgem justamente nesse contexto, falta de líder. Líderes esses que não têm conhecimento, nem temor ao Senhor. Líderes esses que são vendidos e têm apenas interesses financeiros. E por isso cada dia você vê uma igreja, primeiro abre um ponto, que eu chamo até muito parecido com ponto comercial, para atrair pessoas diferentes. A igreja no modelo bíblico neotestamentário, ela nascia nas casas dos irmãos, depois se tornaram igreja, não com placas nem com locais definidos como hoje. Mas nós temos hoje, infelizmente, irmãos, é uma vergonha para nós evangélicos, uma igreja totalmente multifacetada, de todo tipo, crente de toda sorte, denominação de toda sorte. Eu já vi algumas aberrações, não vi aqui em Salvador, mas no Rio de Janeiro passando,
por Niterói e vi uma igreja lá e aquilo me chamou a atenção, porque era uma igreja batista do sétimo dia. Eu fiquei pensando, irmãos, como pode alguém ser batista e ao mesmo tempo ser adventista? Como pode ser batista e guardar o sábado? Sem falar na igreja batista pentecostal. E esse nome Batista é um nome, parece que muito atraente, as pessoas gostam, né? Usam o nome como pretexto e colocam logo depois alguma outra coisa que descaracteriza completamente a denominação. Então aqui é uma crítica, né? Ao mesmo tempo chamando a nossa atenção, a nossa responsabilidade para que vivamos de forma fiel a esse Deus que nos deixou, né, as Escrituras, a sua palavra, e até hoje também nos orienta através do seu Espírito Santo. Por isso o homem de Deus, a liderança hoje é importantíssimo que tenhamos líderes, não apenas com muito conhecimento acadêmico, com muita técnica, mas homens cheios, como diz as Escrituras no livro de Atos, quando escolheram os diáconos e depois os outros pastores, que fossem homens cheios do Espírito Santo. Talvez essa seja a principal característica hoje para um líder. Ele precisa ser cheio. Você pode me perguntar, Miro, o que é ser cheio do Espírito Santo? Seria alguém que tenha os dons de cura, de libertação, não. Estou falando cheio do Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo habitando em si, que transborda o Espírito Santo através das suas ações, produzindo principalmente o fruto do Espírito Santo, conforme está registrado no livro de Gálatas. Homens não amantes, líderes que não amam a si mesmos, nem as suas vantagens referentes ao cargo, mas homens que amam ao Senhor, amam a sua obra e, consequentemente, amam as suas ovelhas, desculpem, aos seus liderados. Precisamos hoje de homens assim, que não sejam amantes de si mesmos. Por isso que a liderança é importante. Hoje nós sofremos, veja o mundo como está, conflitos, guerras na Europa, na América, e muitos desses conflitos por causa de um líder genocida, um líder que tem ceifado milhões de vidas em detrimento de uma ideologia muitas vezes pessoal, não é nem de interesse de uma nação, e tem destruído milhões de vidas pelo mundo afora. Ainda hoje estamos acompanhando algumas guerras, e essas guerras estão somente por causa de líderes. Por isso, irmãos, nós precisamos hoje orar, pedindo ao Senhor que levante homens cheios do seu Espírito, comprometidos com Deus, comprometidos com o trabalho de Deus, comprometidos com o povo de Deus. Não que homens que não queiram exercer a sua vontade, mas que queiram fazer a vontade de Deus, ainda que para isso tenha um custo. Fazer a vontade de Deus tem custo, mas tem benefício e tem galardão. Por isso hoje nós precisamos entender o papel de um líder. Precisamos orar pelos nossos líderes. Muitas vezes nós só criticamos. Será que nós estamos orando pelos nossos pastores? Estamos hoje vivendo em Sião um processo de sucessão pastoral. Já fizemos a escolha desse pastor. É grande a expectativa da igreja com a chegada desse pastor. Mas a pergunta que eu faço, já estamos orando por ele? É um jovem pastor? Já estamos orando para que Deus o revista, o capacite com sabedoria, com unção, que ele de fato tenha uma liderança pautada nos princípios do Senhor? E outros líderes que nós conhecemos e sabemos que precisamos orar. Por isso nós vamos então orar para que Deus levante líderes, homens segundo o coração de Deus.
Que você nesta manhã tenha uma manhã abençoada, juntamente com sua família. Te espero na próxima lição, se Deus assim permitir. Bom dia a todos, em nome de Jesus. Amém.